Boa noite, gente. Vamos dar início à nossa última mesa hoje. Vamos dar início à nossa última mesa hoje. Clínica, Teoria e Cultura, a importância de Heidegger no pensamento psicanalítico contemporâneo. Vamos debater, conversar com o Dr. Roberto Granha, psicanalista da Sociedade Brasileira de Porto Alegre e aqui do contemporâneo, professor, supervisor, coordenador de grupos. E também com a doutora em filosofia da Argentina, Alejandra Tortorelli, nossa companheira de muitos encontros aqui e de estudos. Vamos começar com quem? Leitz? Bueno, primero que todo estoy muy feliz de estar acá otra vez. Ya se me está haciendo, es peligroso, ya se me está haciendo extremadamente familiar y los extraño, o sea que está muy bueno estar aquí, es un placer y siempre me encanta lo que sucede acá. Verdaderamente no sé si ustedes lo aprecian, capaz que lo tienen familiarizado y no se dan cuenta, pero yo la sensación que tengo cada vez que vengo es que es un encuentro genuino de pensamiento, muy tranquilo, con mucha disponibilidad y con mucha capacidad de escuchar otra cosa, otro discurso, no sé, es un espacio para pensar. Siempre lo dije y no hago más que confirmarlo una vez más. Así que agradezco un montonazo. Ya es como la cuarta vez que vengo, ¿no? ¿La cuarta? Sí, cuarta. ¿Cuarta o quinta? Eu acho que Veio outras vezes, mas não avisou. Bueno, acordamos con Roberto que estaría bueno que yo hiciera primero, cortito, nada demasiado extenso, pero hacer como una pequeña introducción a Heidegger, para que estemos todos en condiciones mínimamente de entender de qué va Heidegger y qué es lo que implica Heidegger como pensador contemporáneo. Yo me animaría a decir una cosa. A mí me parece que Heidegger, no sé si él aporta al psicoanálisis, sino que en verdad comparte una epocalidad. Con lo cual, Heidegger mismo es pensado por una época, o piensa a partir de una época, que dará sus frutos también en el psicoanálisis. Con lo cual, no es que creo que Heidegger le haya aportado, ¿no? Sino que son contemporáneos prácticamente con Freud y epocalmente, ¿sí? Me parece que están resonando, algo está resonando allí que los va a emparentar o que los va a poner en cierta sintonía. Por supuesto, Heidegger continúa su obra en la época contemporánea y entonces hoy me parece que encontramos resonancias mucho más fuertes todavía. Pero, insisto, es interesante ver, a ver si lo puedo explicar así. Para mí el psicoanálisis en su aparición también es el rasgo de una época. Algo está pasando que el psicoanálisis pudo tener lugar, ¿no? Y lo que quiero es intentar mostrarles en qué medida Heidegger aparece en ese espacio, en esa apertura. A ver, Heidegger no es un autor fácil, sobre todo si no tenemos una formación filosófica, porque es un gran deconstructor de la filosofía. O sea, es como Nietzsche, ¿no? Es una ruptura, es realmente un punto de inflexión.
Entonces, para entender Heidegger tenemos que más o menos tener en claro qué es lo que él deconstruye o destruye. A ver, vamos a contarlo así. En la metafísica de Aristóteles aparece una frase que es la siguiente: el ser se dice de muchas maneras. El ser se dice de muchas maneras. Pero el modo primordial de decirse el ser es la sustancia. ¿Se entiende? ¿Se entiende en español? ¿Sí? Ok. No, que en portugués para mí no se entiende. Hablo en español mejor, ¿no? Ok. El ser se dice de muchas maneras, pero el modo primordial de decirse el ser es la sustancia. El sustantivo sería para nosotros. Heidegger ve ahí, quiero con esto explicar que lo que en Heidegger se va a llamar diferencia ontológica entre ser y sustancia, entre ser y ente, no es un capricho de Heidegger, sino que Heidegger ve ahí en Aristóteles, ¿sí?, enunciada la diferencia entre el ser y la sustancia, porque Aristóteles está diciendo el ser se dice de muchas maneras. El modo primordial de decirse es el sustantivo. Heidegger ve a través de Brentano, bueno, es una larga historia, no importa, no viene al caso, ve en Aristóteles que la diferencia entre el ser y la sustancia estaba enunciada allí, estaba marcada, pero se olvida. ¿En favor de qué? Del sustantivo. ¿Se entiende? Es decir, con Aristóteles aparecería la diferencia entre ser y cosa, entre ser y ente, y al mismo tiempo sería ocultada. O sea, aparece ocultándose en favor del sustantivo. Esto es crucial porque lo que Heidegger viene a decirnos es que todo el pensamiento occidental, llamado pensamiento metafísico, es un pensamiento que da prioridad al sustantivo, ¿sí?, en detrimento del ser, olvidando esta diferencia entre ser y sustantivo, o entre ser y ente, en términos heideggerianos. Para entendernos contemporáneamente, olvidémonos ahora de Aristóteles y demás. Cuando yo digo que yo existo, si yo digo que yo existo, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por existir? Les pregunto a ustedes. Cuando yo digo yo existo, ¿qué entienden por existir? Por el verbo existir. ¿Qué se les representa? Así, rápidamente. Vamos. Como sinônimo de ser. ¿Cómo? Como sinônimo de ser. Como sinónimo de ser. Y a ver, una característica más específica. ¿Cómo entendemos el existir? Si yo digo, esto existe, yo existo, el mundo existe, ¿qué entendemos por existir? Eu tenho corpo, eu penso, eu tenho opiniões, eu sinto, eu quero coisas, eu quero... Ok. En general, dicho filosóficamente, entendemos por existir que algo está presente, que algo se ve, que algo está ahí presente, que se nos da a la representación, ¿no? Si yo digo que esta copa existe, sencillamente estoy diciendo que está presente, que la vemos aquí, que yo me la puedo representar. Esta noción de existencia está pensada como actualidad, es decir, lo que es en acto, diría Aristóteles, ¿sí? Pero Heidegger va a decir, justamente, retomando aquella diferencia entre ser y ente que se había olvidado, va a decir que existir, que la palabra existir no tiene nada que ver
con la actualidad, sino que este verbo, que además es un verbo muy interesante que a nosotros se nos pierde muchísimo el ex, ese prefijo ex, que Heidegger lo va a escribir guionado, existir. Existir no tiene nada que ver con estar presente, sino con, acá está la partícula ex, con ser arrojado ahí. Si ustedes quieren, en vez de estar presente, el venir a la presencia, el aparecer, el manifestarse, pero no como algo presente, sino como lo que viene a la presencia, que no es lo mismo que lo que está presente, lo que se representa. Cuando uno dice existir, olvida esa partícula, olvida ese prefijo del ex, que quiere decir arrojado fuera. En la medida en que existimos para Heidegger, la existencia no tiene nada que ver con la actualidad. Eso era la metafísica, es decir, otra vez, confundir el ser con el ente presente. Si yo les digo que yo soy, ustedes van a escuchar en yo soy la enunciación de algo que referiría a esto que ven acá. ¿No? Ah, mira, ella es eso. Ella es, no sé, blanca, argentina, de tal edad. Todo eso es una representación del ente, pero no del existir. El existir es estar arrojado a lo no representable, estar arrojado al ser. La existencia no es representación para Heidegger. La existencia es el ser. Existir, es estar arrojado, y ahora voy a avanzar un poquito más, estar arrojado a lo abierto. De allí la noción que aparece en Heidegger de Dasein, ya no de sujeto. Acuérdense que, acuérdense no se acuerden. Para Heidegger, la modernidad, el ser sujeto, ¿sí?, lo que él llama la metafísica de la subjetividad, no es más que la réplica moderna de la metafísica de la sustancia aristotélica. O sea, lo que en Aristóteles era sustancia, sustantivo, en la época moderna pasa a ser el sujeto. Cuando Heidegger habla de Dasein, que en alemán quiere decir ser ahí, lo que está primero y ante todo haciendo es retirarse del orden de la subjetividad, entendida como el sujeto, como algo dado a la representación, tal del sujeto de la conciencia, por supuesto, no del sujeto del inconsciente. Es decir, un sujeto que se presenta a sí mismo, o sea, que se da a la presencia como conciencia y como representación de sí mismo. Es decir, si yo digo yo soy, y yo soy de una sola pieza y yo me represento a mí misma, es porque yo estoy presente a mí. Ahora, si yo digo yo existo para Heidegger, este existir no es del orden del yo, sino del Dasein, del ser arrojado ahí. Si puedo decirlo en estos términos, Heidegger lo que está proponiendo es no solo una desustancialización del sujeto, sino también una desubjetivación del sujeto. Por eso va acá a picar la pregunta de si Heidegger, o mejor dicho, a ver, yo lo pondré en estos términos, que lo pensaba ayer. ¿El psicoanálisis es una psicología? Chan. Porque ahí estamos en problemas realmente, ¿no? ¿El psicoanálisis es una psicología? No, definitivamente yo creo que no. En ese sentido, Heidegger está hablando de una ontología. Una ontología sería pensarnos no como sujeto, sino como Dasein, como ser arrojado ahí. Y es como
una cosa que no dije, que a veces pienso que el lenguaje en vez de ser lineal tendría que ser simultáneo, ¿no? Si uno pudiese decir todo junto, o de manera isomática o de manera simultánea, sería más fácil. Cuando Heidegger dice Dasein, no solo se está retirando, esta es la figura que él utiliza justamente es de dar un paso atrás de lo dado. Una cosa es el sujeto de la conciencia, el sujeto como un sustantivo, y otra cosa es el existir. El existir es un paso atrás de lo dado, es como retirarse de la representación. En este retirarse aparece esta figura del Dasein como lo arrojado ahí. El ahí, lo tienen que pensar como lo abierto. Porque uno dice, ¿arrojado dónde? A ver, ¿dónde es el ahí? ¿Qué es el ahí del Dasein? El ahí es lo abierto. La existencia es lo abierto. Y acá aparece otra cuestión que me parece que es clave para que nos entendamos también de por qué Heidegger puede dialogar o puede ser un diálogo con el psicoanálisis. Porque lo abierto, ¿sí?, es el ser. El ser no es una cosa, el ser no es un ente, no es nada representable, no es algo representable, no es algo que se dé a la presencia. El ser es lo abierto. La verdad del ser es lo abierto. Yo no voy a decir nada, yo voy a decir abierto. Para por ahí luego ver la distinción con Lacan, ¿no? No verdad de nada, no nada de verdad, que también está, ¿no?, como señalando hacia a ningún algo. Pero Heidegger no dice nada. En los primeros momentos habla de nada, luego va a hablar de diferencia ontológica. No importa, para no complicarlo. Este ahí es lo abierto. En tanto existentes, estamos arrojados a lo abierto, como pura posibilidad. Intenten también pensar en esta figura que me parece que es muy, muy interesante temporalmente pensarla. Si bien el estar arrojado pareciera ser como un movimiento retroactivo, estamos arrojados ahí. Arrojado es jugar. Ah, ok. Jogado. Arrojados ahí, jogado ahí. Este movimiento como de dar un paso atrás es justamente lo que a la vez abre hacia la posibilidad. Piensen en este movimiento. Porque estoy arrojado ahí, es que estoy abierto a la posibilidad. Es como si, y acá el tiempo se hace... es lo que Heidegger va a llamar un tiempo triplemente extático, donde cada dimensión del tiempo, el presente, el pasado y el futuro, se alcanzan mutuamente. Se llaman, se alcanzan uno al otro. No es que tenemos el pasado, el presente y el futuro. No, el movimiento retroactivo de este arrojado ahí es lo que abre hacia el futuro, hacia lo porvenir. Arrojado la pura posibilidad. Acuérdense que no hay nada en Heidegger, en esta noción del Dasein, nada del orden de la representación. Porque para Heidegger la representación, o el mundo como representación, es la culminación de la metafísica. Es decir, cuando la realidad se vuelve objetivable para un sujeto que se la representa. Dicho rápidamente, sería todo del orden de la pura presencia. El ser como algo presente. Esto estoy acá, yo estoy acá, ¿me ves? Yo soy Alejandra, esto es una copa, él es Grania, esto es contemporánea, estamos en un mundo representable, objetivo si ustedes quieren. Bueno,
el ser ahí, el ser justamente no es nada del orden de la representación, sino lo que se retira de la representación. Y esta es la esencia de la existencia. Sí, a ver, voy a agregar una última cosa y abrimos el juego, ¿sí? Cuando Heidegger piensa el ser ahí o el Dasein, ustedes tienen que pensar, no tienen que pensar en un individuo, porque ese ahí, que es lo abierto, no es del individuo, no es del hombre. Hay una, en Ser y Tiempo aparece en Heidegger una, no solo la analítica del Dasein, sino la idea de que el Dasein, el ser ahí, es, utiliza esta palabra, equiprimordialmente, quiere decir que es al mismo tiempo, no luego, sino que todo se da a la vez. El ser ahí es equiprimordialmente ser en el mundo y ser con. O sea, en el ser ahí se abre todo, se abre mundo. No es que yo vengo a un mundo. Por ahí tenemos una relación a través de sujeto y objeto. Yo, sujeto, vengo a un mundo que sería un objeto. No. Ser ahí, Dasein, ser en el mundo y ser con, se abre equiprimordialmente. La palabra equiprimordial quiere decir que ninguna de las tres instancias tiene más importancia que la otra. ¿Sí? ¿Por qué quiero señalar esto? Porque hay una pregunta que va a aparecer, tal vez en un autor como Nancy, en esta época contemporánea, donde le pregunta al psicoanálisis ¿qué es el mundo para el psicoanálisis? Si es que hay mundo para el psicoanálisis, o si la noción de lo inconsciente en el psicoanálisis está como engullida, ¿cómo decirlo? Comida, engullida por el sujeto. Si hay mundo, si hay ser en el mundo para el psicoanálisis. Si es posible para el psicoanálisis un ser en el mundo. Como esto es equiprimordial, esto insisto, Dasein, ser en el mundo, ser con. Termino con esto. Esta indicación, este horizonte de mundo en el Dasein mismo, tal vez es lo que abre, es lo que abre a un, yo no sé ni cómo decirlo. Tiro una figura, pero es una figura nada más, a un psicoanálisis social, a un psicoanálisis de la afuera, por decirlo así. Las caras. Chao, me voy. A un psicoanálisis que yo creo que lo estamos intentando pensar con lo vincular. ¿Sí? Es decir, un psicoanálisis que tiene lugar en un entre, en un afuera que no es del orden del sujeto. ¿Sí? Bueno, más o menos, es muy difícil explicar Heidegger en 5 minutos, pero más o menos se entiende un poquito qué es lo que está rompiendo Heidegger en nuestra época. Digamos, definitivamente está desmantelando todo el pensamiento de la metafísica que nos ha hecho pensar al ser como presencia. Es decir, dicho en otros términos, nos ha hecho pensar al ser igual que un ente, como si el ser y el ente fuese lo mismo. La diferencia ontológica es la diferencia entre ser y ente, y el pensar debe pensar esa diferencia.
¿no? En vez de dejar reducir el ser al ente. Es una revolución absolutamente radical en el pensamiento contemporáneo. Yo diría que junto con Nietzsche, junto con Nietzsche es el desmantelamiento del pensamiento representacional y metafísico, ¿no? que tenemos. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Va? ¿Mazo? Dale. ¿Sí? Bom, muito obrigado a todos os presentes, a todos que vieram nesse final de tarde prestigiar a nossa... Esse deve ser o nosso quarto ou quinto round, imagino eu. Isto tem uma história. Não, o detalhe é o round. Hoje não vai ser. Hoje não vai ser. Vamos falar a língua. Hoje vamos falar a mesma língua. O alemão. Os dois dominam. Não, assim, posso dar uma língua. Enfim, hoje não podemos contar sempre nos diferentes lançamentos do meu livro que tenho feito com este prólogo, que foi extraordinário. Colocou as coisas nos seus devidos lugares, pavimentou o terreno para que se possa dar mais um saltinho e buscar, então, estabelecer alguma forma de relação e de relação profícua entre o pensamento e a obra de Martin Heidegger e a psicanálise tal como a concebemos contemporaneamente. Isso implica, de antemão, seria uma espécie de hipótese de trabalho, se não uma petição de princípio, de que ao salto heideggeriano a um pensamento pós-metafísico corresponderá ao salto psicanalítico a um pensamento pós-metapsicológico. Very interesting, Isto é fundamental. Isto está sugerido em Heidegger, isto está estabelecido em Derrida. Derrida diz que as velhas ficções, metáforas e narrativas freudianas deverão ceder lugar a novas metáforas e a novas narrativas para que o próprio pensamento freudiano possa permanecer vivo ao longo do próximo século. Isto é Derrida. O mais importante leitor de Freud na filosofia francesa, o mais importante leitor de Heidegger na filosofia francesa. O Luc Ferry, num livro bastante criticado, publicado nos anos 70, que se intitulava O Pensamento 68, se referia a Jacques Derrida como o Heidegger francês. Ninguém tem nenhuma dúvida, Heidegger, através do pensamento de Derrida, de início a fim. E ninguém tem nenhuma dúvida do amor que Derrida lhe devotava. E por isso o desconstruía, como desconstruía a todos os autores dos quais em algum momento se ocupou. Um detalhe que já nos serve para buscar esclarecer junto a vocês o título deste livro, que se chama Heidegger ou as vicissitudes da destruição. Heidegger, que não era um amigo da psicanálise, como eu digo na quarta capa, Heidegger, que não era um simpatizante de Freud, em nenhum momento conseguiu, se é que eventualmente pretendeu, operar uma desconstrução do pensamento freudiano. E por que não? Por uma única razão. Não amava suficientemente a Freud. E Derrida é muito claro quando diz: a desconstrução é um gesto amoroso. Não é possível desconstruir nada que não se amou.
não é possível desconstruir nenhum autor, nenhuma obra, nenhum sistema de pensamento que não foi decisivo na minha própria formação. El amor es de construcción. Portanto, o que Heidegger pretendeu fazer com Freud, a quem ele conhecia precariamente, Heidegger conhecia tão pouco os conceitos freudianos que ao longo dos 10 anos dos seminários de Zollikofen, ele consultava os alunos de Medard Posse, solicitando que ele esclarecessem os conceitos de Freud para que ele posteriormente pudesse criticá-los. O conhecimento que Heidegger possuía de Freud era escasso, né? Se eu não estou exagerando, seria equivalente mais ou menos ao que sabe de Freud um aluno, um acadêmico do curso de psicologia no 3º ano. Nada mais do que isso. Portanto, não se pode falar na desconstrução heideggeriana da psicanálise freudiana. Não houve desconstrução. Houve tentativa de banimento. Houve um esforço de demolição. Como Heidegger talvez tenha sido uma das maiores inteligências que o século XX conheceu, de tudo fica um pouco. Mesmo de um gesto que certo qualificaria de má-fé, que é, antes de marafia. Marafia. Sim, um gesto de má-fé, né, que tende mais à demolição do que à desconstrução propriamente dita. Heidegger não conheceu Freud como conheceu Descartes, como conheceu Kant, como conheceu Aristóteles. A estes lhe estava autorizado desconstruir. A Freud não. Faltava-lhe conhecimento, faltava-lhe amor. Heidegger parte do princípio, esta é uma frase que é uma espécie de xícara de chá heideggeriana, taça de thé heideggeriana, que é a pergunta: Die Frage nach dem Sinn von Sein. Ai, em alemão? Português. A pergunta que indaga pelo sentido do ser. Alemão. Sim, alemão. Den Sinn von Sein. Por quê? Porque diz que o Dasein, o ser do homem, distingue-se do ente, as coisas, como Alejandro explicou anteriormente, pela simples razão que ele é uma coisa capaz de indagar acerca da essência daquilo que originalmente o constitui. Ou seja, é uma coisa que é capaz de indagar acerca do sentido da sua coisidade. E só por isso distingue-se dos outros entes intramundanos. Claro, e nos perguntamos, e como Heidegger, tão mal intencionado, e como Heidegger, tão indisposto a priori contra Freud, a psicanálise, o pensamento psicanalítico, lato sensu, sobretudo com o método psicanalítico, como conseguimos extrair de Heidegger qualquer elemento, qualquer fragmento, qualquer acréscimo, qualquer insumo para continuar pensando a psicanálise contemporaneamente. Como lhes digo, quando nos deparamos com a obra de talvez o maior pensador do século XX, obviamente, alguma coisa extraímos, tanto dos seus acertos quanto dos seus equívocos. De que maneira Heidegger nos auxilia a dar um salto em direção a um outro tempo na psicanálise
que nós designaríamos como pós-metapsicológico. Heidegger entende que Freud era um pensador cartesiano. Heidegger entende, e entende corretamente, que Freud tem como elementos formadores da sua própria atitude intelectual, da sua própria posição intelectual, leituras que rendem tributo aos metafísicos modernos. Descartes, Kant, Hegel, do idealismo alemão. A crítica heideggeriana se dirige centralmente ao cogito. Por quê? Entende Heidegger que o pensamento não é capaz de legitimar o ser, uma vez que o ser é o dado. O ser está. O ser está independentemente da possibilidade de ser ou não tematizado. O Dasein é premiado no dom de pensar-se, de indagar-se, de auto-interpelar-se. E por isso pensa-se. Mas o pensamento, a princípio, o pensamento, conforme concebido pelos metafísicos, não é passível de legitimação do ser do homem. Vejam de que maneira o pensamento heideggeriano toca Jacques Lacan, a partir de meados dos anos 50, que é justamente quando Lacan substitui o seu filósofo de referência, Hegel, por Martin Heidegger, e não por larga mais. De que maneira Heidegger toca Lacan, e toca decisivamente o pensamento lacaniano. As referências a Heidegger, a partir de então, são anuais. Em quase todos os livros do seminário, nós encontramos referências de Lacan a Martin Heidegger. Lacan, obviamente fundamentado na revolução, nesse verdadeiro desmantelamento do pensamento metafísico que é operado por Martin Heidegger, subverterá o código cartesiano. E como o formulará? Subvertido. Da seguinte maneira: sou aonde não penso, aonde penso não sou. Este ser é o ser de Heidegger. Heidegger escreve um livro nos anos 40 que se chama O que significa pensar? É um importante livro da maturidade de Martin Heidegger, onde um enunciado que é reiterado a cada tanto por Heidegger ao longo das 150 páginas do livro é: a tarefa que nos cabe de imediato quando nos propomos a pensar é poder pensar que não começamos ainda a pensar. Por quê? Porque pensamos como os metafísicos. Porque temos uma concepção de pensamento que é representacional. Porque supomos que somos apenas porque pensamos. El pensar sería como, en ese sentido metafísico, la confirmación del sujeto. Isso. Tá? Agora veja, né? A própria ideia de sujeito, conforme referido antes pela Alejandra, né? Vai ser destruída por Heidegger, não vai ser abandonada. Há um livro de Heidegger muito importante, e que eu sugiro como leitura introdutória à obra, que se chama Introdução à Filosofia. A melhor introdução à obra de Martin Heidegger chama-se Introdução à Filosofia, e é escrita do punho do próprio Martin Heidegger. Neste livro nós encontramos uma espécie de um esboço geral, ou um esquema geral, como tu tens aqui, tá? do pensamento heideggeriano. Não podemos dizer do sistema heideggeriano, não é um pensamento representacional.
E o que o Heidegger vai fazer com o significante sujeito é justamente desconstruir. Ao longo de 20 ou 30 páginas, no final das quais dirá: agora podemos voltar ao sujeito e fazer bom uso desta palavra. Por quê? Porque esse não é o sujeito da consciência, este não é o sujeito da psicologia, este não é o sujeito de René Descartes. Este sujeito é já Dasein, este sujeito é já self, no sentido Winnicott-Self, se quiser. Quando Heidegger, juntamente com a representação, abandona a interpretação e abandona a compreensão, ele dá suporte, dá sustento a toda a construção, a formulação lacaniana acerca de uma psicanálise que opõe-se de antemão a qualquer discurso delirante da liberdade, como costumava referir-se a Sartre, e que se antepõe de imediato a qualquer filosofia da consciência. Ele, obviamente, mira Sartre neste momento. Claro. Vejam que o que Heidegger vai nos propor é justamente a dissolução destas antinomias que atravessaram o pensamento metafísico de início ao fim. Sujeito e objeto. Subjectum, isto que subjaz, e que, como muito bem foi colocado pela Alejandra, é a substância, hipokenenum, diziam os gregos, a partir do que tudo se constrói. Isto é equiparável ao real lacaniano. Bom, mas irá Heidegger, o Dasein, o ser do homem, eleva-se acima da substância que originalmente o joga no mundo, acima da carne, acima do carne, ossos e sangue que originalmente o situa. E como eleva-se? Eleva-se por efeito da linguagem. No próprio momento em que ele é jogado ao mundo, a palavra que Heidegger utiliza em alemão é Bewaffenheit, o ser jogado ao mundo. Neste exato momento, ele sendo, nada é. E o fato de que sendo, nada é, o leva a indagar-se frente ao ente sobre a sua própria condição. Como quem dissesse: o que é isto? Quem me botou aqui? Para que serve tudo que vejo? Tudo isto que Heidegger dizia Vorhandensein, ou Surhandensein, o manipulável, o disponível, é uma situação de perplexidade absoluta, geradora de uma angústia, a angústia verdadeiramente existencial, que leva o ser do homem, o Dasein, a perguntar. E ele formula a primeira pergunta: por que tudo isso? Por que eu? Quem sou eu? E que relação tenho com este mundo, ou com este aberto, aonde acabo de ser jogado, acabo de ter meu ser jogado. E vejam que isso é interessante, porque em Heidegger não há núcleo do ser. O ser é abertura. O ser é clareira, dirá Heidegger. Lichtung é a palavra que ele vai usar. Ele compara a uma clareira, a um desmatamento numa floresta. A floresta amazônica, pobrezinha, desmatada. De tanto em tanto encontramos uma clareira. Dirá Heidegger, a clareira do ser
Isto integra temporalidade e espacialidade. Não há núcleo. O ser de Heidegger não pode enunciar-se positivamente. Ele não é nuclear. Não. Ele é um buraco, ele é uma clareira, ele é uma abertura. E o que o Heidegger vai nos dizer é que, retornando a Aristóteles, o ser assume no mundo múltiplas formas de apresentação. Vejam que isso, de antemão, investe contra o pansexualismo freudiano. Depois Merleau-Ponty retomará tudo isso e dirá: o ser, obviamente, possui múltiplas formas de manifestação de sua essência, ou de seu movimento de essencialização no mundo. Uma delas é o sexo. Existe minoria. É uma crítica direta àquilo que se chamou o pansexualismo psicanalítico. Dele dá para se ocupar de fazer o resto do trabalho, me parece. Abordando toda a questão que falou o feminismo, me parece. Mas, sobretudo, o esforço de Heidegger endereça-se no sentido, em primeiro lugar, de desprender o pensamento psicanalítico da axiomática cartesiana, de levar a psicanálise a uma possibilidade de reflexão que prescinda da representação e que prescinda das energias. Vejam que, portanto, existe quase que simultaneamente uma abolição de tudo que é da ordem do metapsicológico e a proposição de uma outra forma de abordagem do ser do homem que não o objetifique, senão o trata como sujeito, já o desobjetifica. Porque dirá Heidegger, o que pode ser tratado como sujeito ou como objeto, são as coisas da ciência. O cientista pensa assim. Ele é um sujeito que examina um objeto. O fenomenólogo não pensa assim. O fenomenólogo contempla na sua plenitude as formas possíveis de demonstração do fenômeno. O objeto ou ato significa uma coisa. O fenômeno significa coisa bastante diferente. O fato possui data. O fato possui substância. O fato possui localização. O fenômeno é obscuro. O fenômeno não está significado. O fenômeno é acontecimento. O fenômeno é justamente aquilo que nós devemos, enquanto psicanalistas, favorecer o aparecimento. Vejam que toda e qualquer intervenção que parta do princípio de que existe um significado oculto a ser descoberto, despreza o fenômeno. Despreza o que o Lacan chamou da primazia do significante. Lacan nos ensinou a pensar sem significado. Isso está solidamente apoiado no pensamento heideggeriano. Porque Heidegger, quando diz hermenêutica, não está falando da hermenêutica de Schleiermacher. Ele não parte do princípio de que um texto estranho possui um significado oculto que deverá ser descoberto pelo hermeneuta. Não. Quando Heidegger diz hermenêutica, fala da compreensão do Dasein. Mas compreensão do Dasein não é interpretação de significados latentes. Compreensão do Dasein implica sempre um gesto apropriativo. Isso que o Heidegger vai chamar de Ereignis. O ato apropriador. Vejam que, do ponto de vista da nossa prática psicanalítica, isso possui implicações maiores. Ou seja, em princípio, não sabemos, em princípio, trabalhamos, nos movimentamos, intervimos, justamente no sentido de favorecer a aproximação do sujeito a uma verdade que lhe é essencial e que só será promulgada e que só será trazida à luz
e que só será eventualmente formulada verbalmente, discursivamente, conhecida por sua própria boca, por seus próprios olhos, por sua própria mão. De maneira também resumida, porque não é o nosso propósito cansá-los neste nosso quarto, o hoje não foi rápido. Acho que suspendo a minha apresentação e tentativa de correlação de Heidegger com o pensamento psicanalítico que eu pretendo seja o pensamento psicanalítico contemporâneo, para dar espaço para que vocês possam também buscar esclarecer as suas dúvidas. Muito obrigado.